Sabe, quando uma história é movida por um propósito, coisas grandes acontecem. E eu me lembro de ter lido no livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê, a história da invenção do avião. Os americanos acreditam que foram eles que inventaram o avião, né? A gente sabe que foi Santos Dumont, mas a gente deixa eles pensarem que foram os irmãos Wright. Mas o que é interessante nessa história é que várias pessoas tentavam, inclusive uma delas, o Santos Dumont, né, inventar o avião. Mas tinha uma equipe que era formada por duas pessoas que tinham muito dinheiro, que eram liderados por duas pessoas também, eles tinham muito dinheiro, eles eram mais capacitados tecnicamente, eles tinham muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, mentes brilhantes, eles tinham de tudo e recebiam um investimento forte para essa tentativa de fazer uma máquina voar. E os irmãos Wright, eles não eram tão capacitados, eles não tinham tantos recursos, e eles tinham poucas pessoas para ajudá-los, praticamente trabalhavam numa equipe super reduzida. E adivinha não, porque adivinhar é pecado, né, gente? Mas pensa quem é que inventou o avião? Justamente os irmãos Wright. Simon Sinek cita que todas as pessoas que têm um porquê muito forte, elas vão muito mais adiante do que simplesmente aquelas que têm recursos, seja financeiros, ou uma capacidade de pensar, uma capacidade cognitiva maior que os outros. E é verdade, ele conta várias outras histórias no livro dele, começa pelo porquê, conta a história da Apple, conta a história de Martin Luther King, né? Que não tinha também muito dinheiro, não tinha muitas pessoas influentes do seu lado, mas ele mudou os Estados Unidos no que diz respeito à segregação racial. Por que a gente faz as coisas? E entender o porquê das coisas nos faz fazer com mais intensidade, com maior volume e por muito mais tempo. Quero começar contando uma história, e você pode abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, lá em Mateus 22, 34, e nós vamos meditar um pouquinho nessa história. Bom, acompanha comigo a história. Atenção, hein? Vai lá. Jesus estava pregando, e havia muitos adversários, e até adversários teológicos. E havia algumas facções dentro do judaísmo, dentro da religião judaica, o judaísmo. E todos eles queriam pegar Jesus em algum erro, porque eles queriam de alguma maneira mostrar que Jesus era um herege. E alguns que não acreditavam, a seita que não acreditava, dentro do judaísmo, que não acreditava em ressurreição, antes desse texto que a gente vai falar, eles chegaram e queriam pegar Jesus nessa história de ressurreição. E ele disse, a lei de Moisés diz que se um homem se casar com uma mulher, e ele morrer e não tiver dado filhos a essa mulher, o irmão desse homem deve casar com ela para que lhe dê filhos, para que ela continue, né? Dê continuidade através de filhos. Agora, esse segundo homem também morreu, e eles foram lá contando uma história, e, enfim, acabou aquela mulher tendo 7 maridos, e aí ele pergunta, então, o senhor que acredita na ressurreição, quando essa pessoa ressuscitar e estiver lá na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? E aí
Jesus diz assim: olha, lá as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a resposta, depois você pode dar uma olhada, a resposta na íntegra de Jesus, as pessoas que assistiam aquele debate falaram: uau, quanta sabedoria. Logo depois, os fariseus, vendo que os saduceus ficaram assim, foram derrotados por Jesus, eles chamaram um doutor na lei, um doutor na Torá. E aí ele falou assim: agora chega lá e faz uma pergunta para pegar esse tal de Jesus. Aquele doutor da lei, que conhecia todos os mandamentos de cor e salteado, do começo para o fim, do meio para o começo, do meio para o fim, enfim, ele sabia de tudo sobre os mandamentos. Ele chegou para Jesus e fez uma pergunta muito capciosa. Ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, qual é o principal dos mandamentos? O que é o mais importante? Aí então, Jesus vai responder a ele, porque Jesus sabia o que era mais importante nos mandamentos. Mas veja só, aquele doutor na Torá, na lei, ele sabia que havia mais de 600 mandamentos, no total seriam assim uns 652 mandamentos. E havia muita discussão naquele momento sobre qual era o mandamento mais importante. E havia divergência teológica, né? Alguns eram, quem sabe, calvinistas, outros pelagianos, até. Então, bom, nem existia nessa época essa galera aí, né? Mas então, eles se dividiam. Aí todos ficaram olhando e diziam: agora eu quero ver o que esse Jesus vai responder. Afinal de contas, o que ele vai dizer que dentro de 652, onde não há muita, sabe, as pessoas se divergem aí nessa opinião do que é o mais importante. Aí Jesus responde o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois ele completa, mais lá à frente, e diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao primeiro ele cita que esse é o maior e principal dos mandamentos. E depois ele diz: e o semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus cita é para o judeu. Acompanha a história, não vai? Acompanha a história que vai ser legal. Depois que acabar a história aí, você vai falar: para que tanta informação? Mas vai ter ligação, espera aí. O que Jesus cita é um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, que é a Shema, que é uma das orações mais importantes do judaísmo. Ela é considerada assim a declaração de fé, a declaração central de toda a doutrina do judaísmo. É a Shema. E a palavra Shema significa ouça. Por isso que ele diz: ouça, ó Israel. Então essa palavra é muito importante. Quando o judeu chega e fala, é tipo, ouça assim, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Então para eles estava ali a declaração central de fé e devoção a Deus. Quando eles citam isso, e o que Jesus repetiu aqui para o fariseu falou assim: bom, é verdade, né? Porque o fariseu sabia chamar de cor. As crianças eram se não o primeiro, um dos primeiros ensinamentos que eles recebem é esse. Então as crianças já têm que saber a Shema. E aí os mestres da lei têm que saber estudo de cor. Enfim, eles ensinavam isso, sobre ter Deus como o único Deus e amar a esse Deus com todo o seu ser. Eles já ensinavam isso. A Shema, ela enfatiza a centralidade de amar e obedecer a Deus em todas as áreas da vida. E é frequentemente considerado como o credo do judaísmo. Olha só, você está lembrado do que ele foi questionado, né? Você está lembrado que tem uma discussão aí. Pois bem,
Logo depois de acabar de dizer isso, Jesus em seguida conecta a esse mandamento o mandamento de amar o próximo. Porque pode haver um mandamento maior do que amar a Deus? Não. Mas e o amor ao próximo? Ele faz uma conexão de tal maneira que não vai dar mais para pensar no mandamento de amar o próximo, amar a Deus, sem pensar no mandamento de amar o próximo. Ele está criando um vínculo inquebrável entre a dimensão vertical, o amor a Deus, e a horizontal, que é o amor ao próximo. Ele está dizendo assim, olha, se vocês entendessem o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, vocês não estariam fazendo o que querem fazer comigo. Porque eu sei o que vocês querem. Vocês querem me pegar no erro para me acusar e me condenar à morte. Pelo que eu falo, eu sei o que vocês estão querendo. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês entendessem o que é o primeiro mandamento, vocês naturalmente cumpririam o segundo mandamento. Porque se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu próximo, você está incoerente com a sua espiritualidade. Se não, vejamos, olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, versos 20 a 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E Jesus termina dizendo que toda a lei e os profetas, que é uma expressão que resume os mandamentos do Antigo Testamento, ele afirma que toda a Escritura se baseia nesses dois mandamentos. Agora, qual a aplicação que a gente faz disso? Então, primeiro, vamos parar aqui para refletir um pouquinho sobre nós. Com quem Jesus está conversando? Com os religiosos legalistas. Seja de qual seita que for ali dentro do judaísmo, sabe o que eles estão vivendo? Alguma coisa de puro legalismo. Jesus está mudando essa perspectiva, ou quer que eles mudem de perspectiva, e saia da perspectiva da religião tradicionalista, do tradicionalismo, para viver uma religião que considere que os relacionamentos são muito mais importantes do que qualquer outra parte da lei. E todo o cumprimento da lei se baseia nesses dois mandamentos. Agora, para pensar na nota, porque é fácil, esses fariseus, né? Quando a gente quer xingar alguém religiosamente, fala, seu fariseu. Mas vem cá, peraí. E nós? Se nós olharmos um pouco para nós, vamos ver aqui, pega o mandamento, pega para você aí. Cada um de nós fazendo uma reflexão. Amar a Deus de todo o coração significa que Deus, o nosso amor a Deus, está no centro de todas as nossas emoções. O que mais deve mover nossa emoção é o nosso amor a Deus. Só que ele fala assim, de toda a sua alma, o que está conectado à nossa espiritualidade. Nós amamos a Deus com toda a nossa espiritualidade? Como é que está a vivência da sua alma nesse relacionamento com Deus? Você ora? Nós oramos? Nós podemos dizer, não, eu amo a Deus de todo o coração. O momento mais importante para mim é quando eu estou orando. Verdade. Jesus está questionando isso para eles e para nós hoje. É verdade que eu amo a Deus de todo o coração, com toda a minha alma. E ele termina assim, e com todo o seu entendimento, que envolve a parte cognitiva. Você lê a palavra para entender, para buscar o que aquele texto quer dizer e como você pode aplicar aquele texto à sua vida. Mas isso é o primeiro lugar na sua vida. Quando você levanta, você diz assim, Deus,
O Senhor é o primeiro lugar da minha vida. Eu quero viver uma vida que glorifique o Senhor. Ou, não sei, são outras coisas que movem as nossas emoções, a nossa alma e nosso entendimento. Você sabe mais das coisas desta terra, conhecimento eu estou falando, de conhecimento desta terra do que do conhecimento de Deus? Como está o seu entendimento da Bíblia? Sabe, a gente lê esses textos e a gente passa desapercebido de que nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Isso aqui não é só ele estar falando do fariseu, mas, amados irmãos, principalmente quando o tempo de vida cristã passa, nós corremos sérios riscos de virarmos, de nos tornarmos os fariseus de 2024, 25, 26 e por aí por diante. É verdade. O formalismo da religião, o legalismo religioso toma tão conta da nossa vida que a gente põe no piloto automático e pronto. A gente não tem mais relacionamento. Só que aí o que acontece quando você perde amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? Quando você perde isso, sabe o que acontece? Há um problema também com seus relacionamentos na vertical. Você, à medida que ama menos a Deus, você também ama menos seu próximo. Sabe por quê? Quanto mais você se afasta de Deus, é mais carne. Quanto mais carne, mais egocentrismo, egoísmo e menos amor ao próximo. Você vive só para você, para ganhar o seu próprio dinheiro, para sustentar, para pagar suas contas, para no máximo o seu próximo ser alguém ali da sua família, para você fazer feliz sua mulher e seus filhos, e o resto cada um por si. É isso que Jesus está falando. Só que, gente, agora, passado esse momento de reflexão, eu quero parabenizar vocês pelos seus 107 anos. Vou fazer aqui alguns comentários que é para parabenizar. Por quê? Sabe essa frase, apaixonados por Deus e por pessoas? Que é a nossa frase identitária, vamos dizer assim. Apaixonados por Deus e por pessoas. Essa é uma frase e que esta igreja, que é formada por vocês, tem vivido. Eu vou lhe mostrar um pouquinho. Por exemplo, você está de parabéns. Nós somos uma igreja que ama a Deus acima de tudo. Uma igreja que vive o amor ao próximo. Uma igreja que impacta vidas em Campo Grande e no mundo. Por isso que o tema dessa mensagem é uma jornada de fé, discipulado e serviço. Quer ver, ó? Nós fazemos da nossa igreja o amar a Deus, o alicerce do discipulado. O amor é o fundamento de tudo. Como a gente viu no texto, amar a Deus e o próximo é o nosso fundamento. Mas o primeiro de todos é amar a Deus. E sabe, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa que a marca desta igreja tem sido essa, através das suas expressões. Primeiramente, porque, sabe essa frase, apaixonado por Deus, foi tirada do primeiro mandamento. Apaixonado por Deus. E aí, o apaixonado por Deus e por pessoas, foi tirado do mandamento de amar ao próximo. Então, parabéns para vocês, porque o amor ao próximo que vocês demonstram, tem demonstrado que vocês estão amando a Deus acima de tudo. Você quer ver, ó, amar ao próximo, que seria a marca do discípulo. Pequenos grupos, por exemplo. Nós tivemos aqui uma grande celebração no final de semana que antecedeu a este, dos pequenos grupos. E os pequenos grupos, eles são espaços de cuidado e comunhão. O discipulado transforma palavras em ações. Sabe, há muitos e muitos anos atrás, o pastor Justo tinha chegado aqui recentemente, e ele me chamou e disse assim: Ronaldo, eu vejo que a igreja está crescendo, que a tendência é crescer mais. Mas
Sabe, Deus tem falado comigo, dizia ele, que Ele não quer que nós sejamos uma igreja simplesmente de muita gente. Ele quer que nós sejamos uma igreja onde cada pessoa seja atendida e discipulada. E naquela época nós fomos fazer um curso que chamava-se Igreja Dinâmica, que era justamente cada um pegando mais 2 para discipular. E depois, Deus falou conosco através dos pequenos grupos. E sabe por que discipulado e pequenos grupos é base nesta igreja? Porque foi Deus quem trouxe isso para nós. Para quê? Para que a gente cumpra com o mandamento, o que é mais importante de todos os mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Você entende? Então você está de parabéns. Você que batalha, você que luta lá em um pequeno grupo, depois de toda aquela celebração que a gente viu aqui no domingo passado, da Rede Aliança, parabéns, Rede Aliança, louvado seja Deus pela existência dessa rede. Mas em tudo aqui a gente vê discipulado. Por exemplo, o Mini são crianças que estão sendo lá em cima agora, ensinadas na palavra de Deus, a valorizarem a palavra de Deus. As escolas da família e do discípulo ensinam a palavra de Deus, que trazem conhecimento bíblico, e o conhecimento bíblico dado aqui tem por propósito um ensino bíblico que pode ser aplicado no dia a dia, pode e deve, né? Em todas as faixas etárias. Por exemplo, se você pegar projetos como Nova, eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando eu passei aquele vídeo de uma pré-adolescente que ela estava esperando completar 15 anos, que ela queria morrer quando ela tivesse 15 anos. E aí a Viviane Vazes, carinhosamente chamada de Vives, ela encontrou-se com essa moça, ela investiu naquela vida, nessa pré-adolescente. E aquela pré-adolescente diz que depois dela ter percebido do amor da Viviane e do amor de Deus por ela, através da vida da Viviane, ela decidiu que não queria mais morrer com 15 anos, mas que ela queria viver intensamente. Aquele tempo ela queria se tornar uma juíza, porque ela tinha sido abusada na infância, para defender as pessoas que sofriam do mesmo tipo de abuso. Ela cresceu, se tornou uma grande atleta, e ela aí está ganhando alguns campeonatos, e vai para Olimpíadas, né? E ela ganhou o campeonato mundial, foi a vice-campeã, aliás, e ela agora está vivendo uma vida intensa. Por causa do quê? Do amor a Deus e do amor ao próximo. Você entende? 107 anos nós temos vivido isso, são histórias que vocês estão construindo. O projeto Elas, que trabalha com meninas adolescentes que ficam grávidas, e elas não sabem o que fazer. Se você não vê, se você não conhece, fala com a Mercedes, participa de alguma coisa, vem ouvir testemunhos, você vai perceber como o projeto Elas realmente se importa, acolhe essas adolescentes, ajuda, abençoa. O projeto Connection, por exemplo, que trabalha com pessoas apátridas. Você já viu essa palavra? Né? Eu nunca soube que existia essa palavra, gente. Eu aprendi com justamente o pessoal do Connection. São aquelas pessoas que saem da sua própria pátria, ficam sem pátria, por exemplo, como os venezuelanos. Se você vem num projeto como esse, você vê como as pessoas se sentem. Num batismo que nós tivemos aqui, no mais recente, tivemos o testemunho de um venezuelano que foi batizado. Ele estava com o pastor dele daqui. E o pastor, e ele contando que ele sentia muito saudade da família lá na Venezuela. Só que com o acolhimento que ele recebeu aqui, com o amor que ele recebeu aqui, ele disse, bom, agora a saudade é bem menor, porque eu sinto que aqui eu tenho uma família. Sentimento de acolhimento. Você percebe como é você dar ênfase do amor a Deus e amor às pessoas? Se você vê um projeto como a Associação Nova Criatura, que se importa com os reclusos, lá no presídio, nos presídios,
Mas não faz só isso, se preocupa com a família deles também. E quando aqueles reclusos, eles saem da sua reclusão e vão saem dali, não tem para onde ir, eles têm uma casa na Associação Nova Criatura, tem uma casa de acolhimento. Eles vão para lá, e não somente isso, tem empresários que oferecem trabalho para aquelas pessoas. Elas têm uma oportunidade de serem ressocializados. Tudo isso sabe por quê? Porque pessoas como essas amam a Deus e amam o seu próximo. Eu vejo que grande parte dessas pessoas, não, deve fazer por causa de dinheiro. Porque nesse mundo secularizado que a gente vive, né, por dinheiro ou para ficar famoso, nada. Não, essas pessoas muitas vezes não têm reconhecimento e às vezes elas estão investindo, estão pagando para trabalhar. Você entende? É o amor a Deus que nos leva a amar o próximo. E aí o que não dizer sobre o Projeto ID, Impacto, Equipe Esperança, que trabalha nos hospitais. É tudo mostrando o amor em ação. No final de semana passada, porque a gente ouviu muito testemunho, né? Foi muita bênção. Mas eu vi um testemunho que não foi nesse culto que eu quero contar para vocês. É o testemunho do Aldo. O Aldo, é esse que você está vendo aí, ele é da Rede Flow. E ele deu testemunho no sábado. O Aldo, ele é um exemplo típico de como você pode conhecer de religião sem conhecer Deus. O Aldo, ele era criança e os pais dele traziam ele para a igreja. E ele ia, tipo aqui, como as crianças vieram aqui e subiram lá para o Mini. Ele aprendeu Bíblia, ele aprendeu todas essas coisas que nossas crianças estão aprendendo agora. Mas quando chegou na adolescência, ele resolveu experimentar algo diferente. Sabe? Sobre aquela frase, só se vive uma vez. Sabe o que o Aldo fez? Ele foi experimentar de tudo. E ele conta que ele vivia nas noitadas e fazia tudo que se faz numa noitada. E chegou um tempo que ele falou, você quer saber? Eu gosto muito de viver, ele dizendo, gosto muito de viver intensamente. Viver assim mesmo para viver. Tem uma coisa que vale a pena. Isso aqui não está mais valendo a pena. Isso aqui não é o que eu queria. E aí o que ele lembrou? Daquilo que ele aprendeu aqui. E ele disse, não, chega de tudo, eu vou procurar Jesus. E ele estava jogando vôlei, ele disse que é apaixonado pelo esporte. E ele chegou para a turma de vôlei, de repente, assim, falou assim, quer saber? Parei aqui, você vai parar do jogo, o que você vai fazer? Eu vou para a igreja. Você vai parar de fazer o que você mais gosta para ir para a igreja, você nunca foi de ir para a igreja, cara. E ele saiu dali, se arrumou, chegou na casa dele e falou, pai, mãe, eu vou para a igreja. Aí a mãe dele falou, o quê? Você vai para a igreja? E a senhora também vai comigo. E já chamou o pai, já chamou a mãe, está trazendo a irmã para a igreja e tal. O Aldo contou isso e ele disse que veio para a igreja. E ele falou, é disso que eu preciso de Deus. E ele encontrou com Deus, num relacionamento com Deus. Agora não era mais só um ensino distante ou ensino sobre religião. Era relacionamento com Deus. Agora preste atenção nisso. Ele falou assim, tem aquela frase, pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Sabe o que aconteceu com o Aldo? Ele falou assim, maravilhoso se me encontrar com Jesus e ter esse relacionamento, mas eu estou vendo aqui que sozinho não vai virar, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. E ele encontrou o Gabriel Pereira, que foi, ele olhou, aí lembrou, puxa, aquele menino era daqui quando eu era criança. E ele foi e chegou junto do Gabriel, o Gabriel já falou, não, vem para o meu pequeno grupo. E ali dentro do pequeno grupo, o Aldo foi discipulado e chegou ao batismo. Você percebe? Você está de parabéns, Primeira Batista. São 7 anos formando histórias como essas. E o Aldo, então, participa agora, tem um discipulado e tem um pequeno grupo.
E todas as coisas que estão sendo feitas aqui na igreja, inclusive pelos projetos sociais, têm apoio de quem? De pessoas que são discipuladas através de um pequeno grupo, ou dentro de um pequeno grupo. Porque eles percebem, tem propósito, tem um porquê. Eles sabem o que é mais importante. E sabe, quais são os desafios para os próximos anos? Eu diria que é fazer discipulado uma prioridade constante, ensinando esses discípulos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, aí tem ensino, né? Fortalecer os pequenos grupos com o cumprimento da grande comissão e continuar impactando nossa cidade e o mundo com o amor de Deus. Por quê? Porque nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas daqui e no mundo inteiro. Porque Jesus nos deu uma ordem, fazer discípulos em todas as nações. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Jesus, antes de dar a grande comissão, ele diz assim: todo o poder, pode ir lá olhar em Mateus 28, lá no finalzinho, os 3 versículos. Aí você encontra aquela expressão de Jesus: todo o poder é me dado nos céus e na... Então existe um poder, existe uma autoridade para você. É o poder e a autoridade que foi conquistada por Jesus. Depois ele continua: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto significa sobre este poder e esta autoridade, vão e façam discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Aí há uma missão de fazer discípulos e ensinar esses discípulos para que eles também sejam discipuladores. E ele termina assim, porque você pode pensar, pois tem um poder, é nesse poder que eu vou conseguir fazer discípulos. E aí? Existe uma presença, uma promessa de uma presença. E se vocês estiverem fazendo isso, eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Você percebe que coisa linda? E você faz parte disso. Eu vi um outro testemunho, o testemunho da Ana, me chamou muita atenção, também não foi nesse culto, vou contar para você. A Ana é uma menininha que agora ela está na idade de adolescente. Enquanto ela estava no mini, ela sentiu um chamado de falar de Jesus lá na escola dela. E sabe o que ela fez? Ela montou um pequeno grupo na hora do recreio. E ela começou com um pequeno grupo, e aí o pequeno grupo cresceu, dali a pouco ele diminuiu, e ela ficou meio desanimada, né? Mas aí Deus chegou, o Espírito a moveu para que ela não desistisse, para que ela perseverasse. E hoje ela faz reunião com 30 jovenzinhos desse lá na escola dela. Bom, você pode imaginar, se uma adolescente, vamos chamar, não, eles não vão escutar a gente agora, né? O adolescente não gosta de chamar. Se uma criança pode fazer isso aqui, o que nós estamos fazendo, irmãos? Né? Sabe, você pode ver uma pessoa, onde é que está aqui? Aqui tem uma pessoa adulta, você está anotando? Isso aqui é uma das professoras que gostam de ouvir a Ana falar. Ela não professa a mesma fé que nós, mas ela gosta de escutar por causa do jeito que a Ana fala. O que tem na Ana? O amor de Deus. E nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos perdoar como Ele perdoa porque nós fomos perdoados primeiro. E ela faz isso. Sabe, amados irmãos, parabéns, porque existem muitas Anas. Já teve testemunhos desse em outros anos, né? Nós temos um desafio para continuar alcançando novas pessoas aqui e em todos os lugares.
nós estamos perto do Natal. Eu não gosto de assistir aqueles filmes assim, tipo de ação, já gostei. Acho que deve ter sido a idade que fez isso comigo, né? Mas agora eu gosto de assistir aqueles filminhos devagarzinho, sabe, gente? Só para curtir mesmo, né? Aí então, ainda mais que eu gosto de assistir com a princesa Tânia Mara, nosso estilo de filme seria o quê? Comédia romântica, né? Fica mais legal assistir com a princesa Tânia Mara. E nós estamos perto do Natal e tem bastante comédia romântica de Natal, né? Que fala do Natal. E o Natal é tão lindo nesses filmes, porque o Natal fala sobre a pessoa voltando para a família, perdoando o pai perdoando o filho. Fala sobre pessoas ajudando na comunidade. Geralmente nesses filmes de Natal tem aqueles centros comunitários, né? Lá nos Estados Unidos, onde as pessoas servem comida para as pessoas. Outras pessoas que ajudam outras a acharem assim, um trabalho, uma razão para a sua vida profissional e tudo mais. É tudo muito lindo. Mas, como comédia romântica, legal, eu assisto. Mas eu sei que aquilo não passa de comédia romântica. Sabe por quê? Ali perdão sem Jesus, fraternidade sem Jesus. Porque você não ouve mais falar de Jesus. Afinal de contas, não é um filme de Natal. Não deveria ter como princípio ali falar sobre Jesus que nasceu e fez tudo o que ele fez. Mas não tem. Alguns filmes aparece lá uma musiquinha, alguma coisinha de alguém que vai a uma igreja. Mas pouco se fala a respeito de Jesus. Ficou mais ou menos tipo Páscoa do coelhinho da Páscoa, entendeu? Ficou tipo Natal só de Papai Noel. Não tem mais Jesus no Natal, não tem mais Jesus na Páscoa quase. As pessoas parecem que estão perdendo o significado. Eu acho que se a gente continuar aqui assim, daqui a pouco você perguntar para as próximas gerações, não, na Páscoa não, conheço chocolate e coelhinho, no Natal conheço Papai Noel. Quem que é esse tal de Jesus? E eu queria convidar você a fazer um desafio, já que você ama a Deus e ao próximo. The Chosen, uma galera aí que faz filme. Quem teve no Global Leadership Summit vai lembrar daquela entrevista com o idealizador do The Chosen, né? E ele conta as histórias de Jesus. E eles fizeram um filme justamente para esse período de Natal, chamado, volta aí, The Chosen Noite Sagrada. E no dia 10, terça-feira, 19h30. Sabe qual que é a sua oportunidade? A sua oportunidade é de você chegar para um amigo que precisa de Jesus e dizer para ele, olha, tem uma sessão de cinema e com um detalhe, de grátis, para falar. E você imagina, essa tela aqui é legal, ela é boa. Então, vai ter nessa tela aqui o filme que é um lançamento desse final de ano. O The Chosen ali, lançando, né? Natal com The Chosen, Noite Sagrada. E aí, nesse filme, vai ter Jesus. E o seu amigo e a sua amiga vai poder meditar a respeito dessa noite tão sagrada. Então, faça isso. Eu sei que você ama a Deus. Eu sei que você ama o seu próximo. Eu sei que você sabe que as pessoas precisam de Jesus. Então, não perca esta oportunidade de falar de Jesus. Lembre-se, quando chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, olha aí, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Ele respondeu, ame a Deus. Ame a Deus. É amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente vai continuar escrevendo essa história. 107 anos de existência, vivendo esta palavra, focado neste mandamento,
E eu creio que Deus tem muito mais para nós. Que Deus te abençoe, Primeira Batista, porque afinal de contas, vocês são Primeira Batista. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela existência dessa igreja, pela vida de cada um de vocês, de nossos projetos, de tudo que Deus tem feito através de vidas como a sua vida. E se você, ouvindo todas essas coisas, você diz, acho que eu estou precisando melhorar. Quem sabe é esse propósito para o qual Deus chamou você aqui? Para despertar você para uma vida mais apaixonada por Deus e por pessoas.